O Ângulos Ideias está de volta e o tema de hoje é empreendedorismo cultural. E para nos ajudar na conversa de hoje, eu vou reapresentá-los. A Sheuri Manu, que é produtora audiovisual e foi responsável aí por produzir o filme Aquarela, que foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramado. O Memel Nogueira, que é produtor musical e empresário. E a Cássia Mello, que é produtora executiva e diretora do Grupo 8. A gente estava conversando no bloco anterior sobre essas interações que podem existir entre a música, entre o cinema. Então, como é que vocês veem, por exemplo, o empreendedorismo cultural lidando com essas interações entre as artes? Né, eu vou aqui deixar eu começar, né. Começa. Olha, eu acho que música, o cinema, ele é alimentado por todas as artes, Sim. né. Então ele é um tipo de produto cultural. Por que que ele é caro? Porque é realmente caro. Você pagar, assim, estou falando do cinema, quando vai um edital de cinema, meu Deus, 1 milhão, sim, 1 milhão, porque é 1 milhão. São pessoas, tem música, tem figurino, tem teatro, tem interpretação, tem, assim, diversos segmentos ali, né, unificados dentro de um só. A organização, o planejamento é grande. Por quê? Porque existe um quantitativo também muito grande. Existe um planejamento muito grande, existe uma produção, existe uma trilha, uma finalização, uma comercialização, é um mundo, né? E eu acho que é um mundo mais organizado comercialmente, em termos de empreendedorismo, do mundo. É a arte que mais, tanto que tem filme commissions, que trabalham para levar esse filme para o local onde ele vai ser filmado, porque tem uma consciência real, financeira, de que ele gera lucro. E que ele gera lucro para o lugar, ele vai gerar o lucro para quem alugar ali os transportes, a comida, enfim, isso tudo fica para aquele local, né? Então, a reunião de várias artes para um festival, por exemplo, né, um festival multi-arte, né? Por quê? Porque cada vez mais as artes se comunicam entre si e isso gera muito lucro. Então, eu acredito que a visão do empreendedor cultural, do produtor cultural, ele abraça diversas artes. E lógico, né, que tem lá especificamente o Festival de Cinema, mas com certeza vai ter música inserida nesse festival. Eu fui para o Rio Content esse ano e lá eles fizeram pela primeira vez, antes era só mais audiovisual. E esse ano não, eles levaram a música, levaram a parte de tecnologia ligado ao audiovisual e à música, tinha o cinema, TVs, enfim. Então, falar de área cultural segmentando as artes, eu vejo que não, que cada vez mais elas se completam e elas precisam andar juntas em termos de estratégias de fomento para que isso, né? Eu vejo Maranhão, eu brinco que eu digo que eu tenho dupla cidadania, meu pai é de Tuntum, minha mãe é de São Paulo, eu passei a minha vida toda vindo para cá e delimitei, assim, realmente a minha profissão para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Porque eu olhava e falava, meu Deus, como o Brasil não conhece as coisas do Maranhão? Como? Não acredito. Quando eu falava assim, olha, Bumba Meu Boi, como assim? Eu acho, né? Eu penso, é do Pará? Não, tem nada a ver. E aí, quando você traz um turista e o turista olha o que é o Bumba Meu Boi, num período junino, ele diz assim, nossa, eu não sabia que isso existia. Está aí um problema. Saber que não existe é um grande problema na área cultural e de empreendedorismo cultural e turístico do Maranhão. As pessoas não podem não saber que isso existe. Então, é um diagnóstico profissional de marketing, que é a minha formação, propaganda, marketing, enfim, é o primeiro diagnóstico de um problema de venda de um produto, não saber que ele existe.
Não existe isso, entendeu? Então, se você me perguntar, Cássia, se você pudesse trabalhar focadamente para o empreendedorismo cultural no Maranhão, o que eu faria? Eu começaria primeiro a unir cultura e turismo e fazer com que as pessoas saibam que isso existe. Depois, como a gente estava conversando, né, até no intervalo, transformar essa questão de Bumba Meu Boi, por exemplo, tambor de crioula, Bumba Meu Boi, num projeto anual. Sim. Porque é um investimento gigante na indumentária, nos brincantes, que às vezes trabalham o ano inteiro para pagar sua fantasia, para que isso seja feito só em junho. Né? Agora, em julho também, né? A Semar esticou, né? Tem uma programação em julho, mas o ano todo se procura. Né? E é uma característica do Maranhão. As pessoas, algumas que conhecem, já querem ver. Então, a gente tem aí um buraco. Existe economicamente, para um empreendedor cultural, essa questão. Então, o boi, né, o grupo de boi, tem o barracão, tem as pessoas que bordam, tem ali uma economia criativa muito rica. E se não rende lucros, ela não vai também estimular com que os menores, os adolescentes e as crianças continuem essa cultura, porque ela vai passar fome, ela vai ficar só brincando. Você já falou de uma coisa que liga a outra, né? O empreendedorismo cultural com a economia criativa, né? Se cada dia a gente fala muito hoje em dia de economia criativa, né? E eu acho que no caso dos bois é maravilhoso. Você justamente se a gente tivesse uma coisa anual, como você está dizendo, os barracões iriam se movimentar, eles poderiam vender tipo aqueles chapéus belíssimos para os turistas. E aí a economia criativa iria se dar dessa forma, né? Se fomenta, né? Se uma coisa liga a estimula. outra. Exatamente. Eu acredito muito nisso. A gente vê aqui no Maranhão festivais como, por exemplo, o BR 135, que são festivais que dão visibilidade aos caras que estão aí na frente da cultura local, dão muita visibilidade, trazem gente que são de outras regiões para poder fazer esse intercâmbio cultural. E nesses festivais também tem muitos momentos de roda de conversa, de debate, isso acaba capacitando as pessoas, tanto as pessoas que querem mostrar a sua arte, quanto as pessoas que querem trabalhar empreendendo culturalmente falando. Como é que você, Memel, vê a importância desse festival para a capacitação? E aí, depois que você responder, as outras podem também contribuir. Como vocês veem a capacitação de alguém que quer trabalhar com cultura aqui no Maranhão? O BR-135 é muito importante porque as pessoas estão ali se conectando, né? Então, lá eu tenho a oportunidade de conhecer músicos de outros lugares, né, do Brasil e conversar a respeito de cena, dialogar a respeito de cena, né, de música, né? Mas são eventos que acontecem uma vez por ano, quer dizer, o ano inteiro a gente precisa de atividade, a gente precisa de rotina, a gente precisa trabalhar o ano inteiro, né? O BR é muito importante, acontece uma vez por ano, é um evento grande, né? Vem gente do Brasil inteiro prestigiar, enfim, a nossa cidade e gente daqui conhecer as bandas de fora, é importante essa conexão. Mas eu acredito que não é o suficiente para ocupar o tanto de espaço livre que, digamos, a gente tem, né? Acho que as meninas sabem muito bem. É isso que aí o que ele está falando é o que a Cássia falou do Bumba Meu Boi, né? Tipo, a gente tem que cada vez mais ocupar os espaços porque a gente não, como produtor cultural, você não pode trabalhar uma vez no ano, gente. Se você trabalhar uma vez no ano, você não se sustenta, né? E em relação à capacitação, assim, no meio audiovisual, agora a gente já tem a escola de cinema, né, que já até formou a primeira turma, e inclusive no filme, no Aquarela, a gente teve alguns ex-alunos da escola de cinema, e é muito, muito bacana ver realmente que
não é só teoria, né? Os meninos lá, eles também têm a prática. Porque não adianta também a gente ter a teoria e vai para o set de gravação e fica perdido, né? Então, eles têm a teoria e têm a prática lá, né? Os meninos do IEMA. E acredito que tenha também produção cultural no IEMA. Eu não tenho certeza, mas acredito que tenha também produção cultural. Assim, a gente tá conversando, né, sobre essa parte aí da produção cultural, do empreendedorismo cultural, e eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem a importância de apoios institucionais aí na caminhada de vocês, de apoio, por exemplo, o SESC, o SEBRAE, como vocês veem essas instituições, a importância do apoio delas para esse cenário? Assim, você no primeiro bloco você falou de como é que que as pessoas fariam independentemente um filme, um CD e etc. E assim, a partir do momento que instituições grandes, né, como a Cássia já falou, o Banco do Brasil, que tem editais, etc., eles estão fazendo esse tipo de edital, é muito melhor é muito mais fácil, quer dizer, participar do edital não é fácil. Né? E aí a gente fala, aí eu volto naquela questão, o artista ele tem o roteiro do filme, ele tem as músicas do CD, mas como é que ele vai juntar tudo isso bonitinho e botar no edital, né? O que é complexo para ele às vezes. Mas é importante grandes instituições abrirem editais, porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer bons filmes. Foi através de um edital de cinema que o Aquarela conseguiu ser feito e que hoje está no Festival de Gramado, entendeu? Que está representando o Maranhão. Então, assim, é muito necessário. Assim, o SESC e o SEBRAE, que você citou, são instituições renomadas, né? Assim como Itaú Cultural, Banco do Brasil. E é isso, eu acho que cada vez mais essas instituições sérias fizerem editais, como a SEMAR também faz aqui, né? A gente vai conseguir colocar cada vez mais projetos na rua. Porque, por exemplo, eu que viajo com o projeto Caravana, por exemplo, quando a gente chega no interior, a gente vê quão carente entendeu? As escolas, as crianças, de cultura, sabe? Conhecimento da sua própria cultura, né? É tão lindo você ver a criança, na hora que ela ganha o livro, ela, sabe, ela vai já querendo ler, entendeu? Ela vê a contadora de história na frente dela, ela nunca tinha visto aquilo, entendeu? Então, assim... E ela até se estimula a pensar nela como um possível... artista ou produtor, Isso. né? A gente está agora no Arena Alegria, ele vai acontecer em 5 praças, já está acontecendo, né? Em 5 praças, Maria Aragão, Cidade Operária, Maiobão, Itapiracó e Oiteiro da Cruz, que é ali perto do Barreto, né? E aí, assim, se você me perguntar, por quê? Por quê? Porque precisa. Né? Então, assim, eu sou uma filha do Sistema S, porque eu venho de São Paulo, morava num bairro carente, e o que eu tinha disponível? SESC, SEBRAE, entendeu? Então, eu comecei a estudar, eu fiz o meu primeiro curso de produção de TV foi no SESC. E depois eu fui para o SEBRAE, onde eu fiz 2 anos de produção. E o valor era mínimo. Né? Então, assim, eu vejo a importância das instituições aqui no Maranhão, SESI, SEBRAE, SENAC, na formação profissional. Sim. Né? Porque tem o curso de produção cultural. Eu vejo muito importante no diálogo também de ocupação de espaço, né? Que também tem opções. Sim. Então, eu acho que não precisa também vir só deles, mas os artistas procurando o Sistema S para propor. Vamos fazer. Eu fiz uma vez uma proposta foi até com o Wilson, para usar o ônibus do SESC para rodar com uma proposta de literatura, enfim, para as comunidades, e foi super bem recebido.
Então, eu acho que tem que ter aí uma predisposição de procurar, de propor, de conversar. O que vocês têm? Às vezes, eles podem até fazer intercâmbio com outros SESCs para você conseguir alimentação, transporte, estadia, né? Então, eu vejo essas instituições também, principalmente do Sistema S, como grandes parceiros logísticos, né? Como, né, o próprio BR também tem uma integração, né? Já consegue, através do Sistema S, alguns apoios. Então, eu vejo assim, que tem que ter as instituições realmente apoiando essas estratégias. Mas reforço que não é chegar com uma ideia na cabeça nas instituições. Tem que chegar com um projeto bem elaborado, com concisão, e com um currículo por trás, assim, com alguém que diga, olha, eu sei fazer, junto com alguém que saiba se apresentar, seja música, seja teatro, seja literatura, e sair dessa inércia de esperar do poder público ou da gestão pública um apadrinhamento, sabe? Em São Paulo, eu não tenho muito isso, não. Assim, eu posso te dizer que ninguém espera nada da prefeitura. Todo mundo vai para a rua, toma de conta, porque não, assim, é tão lá no... Você nunca viu um vereador de São Paulo andando na rua, assim. Então, às vezes eu acho também que é um pouco de achar que é mais fácil pedir, entendeu? Eu nunca pedi, nunca fiz assim nenhuma, eu vou lá pedir para ajudar. Cara, eu acho isso muito perigoso, sabe? Mas as instituições, eu acho que são grandes parceiros. Você falou na rua, que é exatamente onde a arte precisa estar. A gente, esse debate que a gente está tendo aqui, a parte da ideia de que a arte, que muito tempo era vista dessa forma, a arte não é mais só, a gente estava conversando sobre isso antes, não é só mais um processo solitário, não é só um processo entre quatro paredes para quem faz música, para quem escreve livro, não é só esse processo de contemplação. Dá para colocar a arte dentro de uma lógica de mercado, porque você utiliza essa cultura, utiliza essa arte como forma de movimentar a economia e como forma de promover a cultura para quem precisa também. Sim. Então, quando a gente tira essa cultura desse pedestal e coloca a cultura como algo de fácil acesso para todo mundo, e isso, inclusive, passa pelo trabalho de vocês como produtores culturais, a gente vê que é extremamente necessário esse debate que a gente teve aqui. Sim. Eu acredito que foi muito importante que vocês tenham vindo, cada um dando a sua contribuição. Muito obrigado. Eu espero que vocês continuem levando esse trabalho aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito o cenário cultural, o cenário econômico local, regional, nacional. Muito obrigado pela presença de vocês. O Ângulos Ideias vai ficando por aqui. Se você quiser ver esse ou outros programas que a gente já fez aqui, você pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube ou através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!